Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Geoeduc. Eu me chamo Ivan Leonardi e estarei aqui acompanhando e moderando o evento essa noite aqui com vocês. Queria dar boa noite especial já para quem está interagindo conosco aqui, a Viviane Guimarães deu boa noite, o Alex Simões, a Ana Silva, Gabriel, o Adílio Silva, o Jorge Matheus Alves Peleja, muito bem-vindos. Se possível, fala aí de onde vocês estão falando. Ó, por exemplo, o Adílio já falou que está em Jaíba, em Minas Gerais. Legal. Eu sei, tenho certeza que tem pessoas aí de várias cidades do Brasil, mas também pessoas de fora, né? Então, fala aí de onde que você está conectado, que essa é a parte legal, né, do nosso webinar, de conectar pessoas do mundo inteiro. Olha só que bacana. O Francisco deu boa noite. A Samara está falando de São Paulo. Birigui, o Gustavo, também São Paulo. O Wanderson está falando de Nova Venécia, no Espírito Santo. Legal. Caicó, Rio Grande do Norte. Esse aí eu não conhecia. Legal, muito bom. Várias cidades. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Bom, nosso bate-papo hoje aqui, ele vai ser norteado, né, na parte de gestão de recursos hídricos, né? Principalmente voltados aí a aplicações com sistemas de informação geográfica. Muitos de vocês aqui já sabem, outros não, né? Mas trabalhar hoje com gestão de recursos hídricos envolve necessariamente ter um SIG, né? Um sistema para esse gerenciamento. Então é isso que nós vamos conversar um pouco mais aqui e já eu passo a palavra para a especialista no assunto dar uma introdução. Bom, pessoal, seguinte, então a palestra ela vai ser um bate-papo bem tranquilo mesmo. Nós estamos aqui nas considerações iniciais, então já a gente vai falar um pouco mais, vou apresentar aqui a Leslie, que está conectada, e nós vamos passar depois desse momento de apresentação para a exposição, a palestra em si, tá bom? E no final, eu sei que durante a palestra vai surgir várias dúvidas, né, e perguntas, questionamentos, nós separamos, então, de 15 a 20 minutinhos para tirar essas dúvidas nesse bate-papo final. Então, não se preocupe se você mandar sua dúvida no chat e ela não for respondida imediatamente. Nós vamos separar o final para essa sessão e troca de perguntas e respostas, combinado? Legal, olha só. Nossa, até perdi no chat aqui, o pessoal deu boa noite mesmo, né? Olha lá, o Miquel está falando de Natal no Rio Grande do Norte, também tem bastante gente do estado aí, do Rio Grande do Norte. A Eliane na Paraíba, estado do Paraíba. Minas, mais um. Bacana, pessoal, sejam bem-vindos. Então, agora a gente está com números significativos aqui de pessoas conectadas. Eu queria dar, então, a palavra agora para a nossa palestrante, a Leslie Castro. Boa noite, Leslie, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você, então, se apresentasse, falasse um pouco aí da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, e também o que você vai trazer um pouco nessa sua fala ao longo dessa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade de a gente estar trazendo aqui essa conversa aqui, né, esse bate-papo que eu acho bastante importante. Bom, minha formação, eu sou tecnóloga fluvial, né, formada em navegação fluvial, fiz meu mestrado e doutorado em agronomia, trabalhando com geoprocessamento, e os meus trabalhos foram voltados para a gestão de meio ambiente e recursos hídricos. E, então, é um assunto que eu gosto bastante. Já faço parte, né, de comitês de bacia também, então, nós temos aí uma estrada já percorrida nesse sentido. Eu também já trabalhei com áreas com questão de saneamento, fui diretora de planejamento em sistema de abastecimento, né? E aí o que a gente está trazendo aqui hoje é uma pequena discussão, porque o assunto recursos hídricos é bastante extenso, né? Traz aí bastante complexidade, mas tentar mostrar aí um pouco como que o SIG pode ser utilizado de uma forma mais dinâmica, vamos dizer assim, para a gestão, planejamento e gestão de recursos hídricos. É mais ou menos isso aí que a gente vai tentar mostrar. Legal, Leslie. Conversa.
Muito obrigado, então. Pessoal, nós estamos saindo, então, agora dessa apresentação. Vamos agora para a exposição. A ideia aqui é fazer ao vivo mesmo essa exposição teórica, mas se der algum problema, porque a internet, nesse período aí de pandemia, está um pouquinho prejudicada, né? Eu acho que isso é geral mesmo, está sobrecarregado, então, qualquer coisa a gente vai rodar a gravação que nós fizemos na apresentação, tá bom? Mas isso é de garantia só para não ter nenhum problema de conexão, ok? Bom, Leslie, então eu vou desativar aqui meu áudio, minha câmera, a apresentação vai ficar com vocês, você pode compartilhar sua tela, fica à vontade, e aí eu vou ficar aqui no chat com o pessoal e separando algumas dúvidas que são pertinentes aí a essa nossa apresentação, combinado? Ok, eu vou compartilhar, então você me diz se está tudo ok, tá? Para a gente poder iniciar a apresentação. Estou vendo a sua tela. Ok. Tudo bem? Ótimo, estamos vendo a sua tela. Ok, então. Bom, como eu disse, então, essa apresentação eu vou colocar alguns pontos sobre o assunto, né, para a gente poder discutir depois, e é um assunto bastante extenso e complexo, então nós vamos trazer aqui só alguns aspectos de como utilizar esse SIG para o planejamento e gestão de recursos hídricos, de uma forma integrada e também dinâmica. Bom, hoje nós contamos com programas que nos possibilitam extrair muitas informações, né, com apenas uma imagem de sensoriamento remoto, por exemplo, uma imagem SRTM, que nos fornece o modelo digital de elevação, você consegue extrair uma infinidade de mapas, de informações, aí, desde do limite da bacia, da sua rede de drenagem, do fluxo acumulado, da declividade, índices que você pode prever o potencial de erosão, índice de umidade, enfim, são muitos parâmetros fornecidos. E lembrando, assim, que é necessário sempre, dependendo do estudo que você vai fazer, uma equipe multidisciplinar aí, né, para se trabalhar com a geração de informação e fazer a gestão de recursos hídricos de uma forma adequada. Na época que eu comecei a trabalhar com os mapas, com o SIG, a gente que tinha que montar o modelo digital de elevação. Então, hoje a gente já consegue, de uma forma muito mais rápida, com a evolução aí dos programas e dos satélites, né, que geram imagens muito melhores, então nós temos mais recursos. E quando nós falamos de recursos hídricos, né, nós falamos de bacia hidrográfica, porque pela Política Nacional de Recursos Hídricos e também a Política Estadual de Recursos Hídricos, eles definem a bacia hidrográfica como a unidade ideal para planejamento e gestão dos recursos hídricos. Bom, nesse slide eu coloquei as figuras aí que mostram a divisão das bacias estaduais, né, fiz apenas alguns só para ilustrar o que a gente está falando. E a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela define que o Estado, através da sua política estadual, é que deve realizar a divisão das UGRs, que são as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e instituir em cada UGR os comitês, que são os responsáveis pela elaboração do planejamento, né, através dos planos de bacia, e da gestão de recursos hídricos. Bom, então, aqui nós vamos ver como é que funciona o comitê. Os comitês, eles são colegiados tripartites, né? Ou seja, a participação em igual número de membros representantes do Estado, dos municípios e da sociedade civil organizada. Isso tudo é definição da legislação, ok? Bom, cada comitê, ele tem o seu próprio estatuto, e definem as suas metas, objetivos, de acordo com as características regionais. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, existem os comitês que já têm a sua área bastante industrializada, outros são mais agrícolas, e aí eles têm problemas com os irrigantes, e alguns que têm bastante problema com grande número de explotação de água mineral. Então, cada região é de uma forma. Isso eu estou falando do estado de São Paulo.
No Brasil, então, em cada estado, cada região tem suas características regionais. Então, cada comitê vai prever dentro do seu planejamento a melhor forma de lidar aí com a gestão dos recursos hídricos. Bom, eu disse que existem 3 segmentos, então: município, estado e sociedade civil. Cada município que participa do comitê, aqui em São Paulo, pelo menos, os comitês estão estruturados, ele deve informar anualmente sobre as questões que envolvem os recursos hídricos dentro do seu território, né, para gerar um relatório de situação. Esse relatório de situação são informações sobre meio ambiente, o abastecimento de água, porque aí você vai ver se tem, como é que está a condição da água dentro da bacia, enfim. E esse relatório também busca informações em órgãos responsáveis pelas outorgas e órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental. E essas informações nem sempre são atualizadas. E muitos municípios não têm, né, essas informações. Oi? Seu áudio está travando um pouquinho. Está travando? Opa, acho que agora melhorou um pouco. Melhorou? Isso, melhorou. Beleza, desculpa interromper. Tá? Quer que eu Pode dar volte? sequência. Não, imagina. Quer que eu volte? Precisa voltar alguma coisa? Acho que seria interessante esses últimos 1 minutinho só. Bom, então aqui eu falei dos comitês, que são tripartites, né, que tem a participação do Estado, município e sociedade civil, que cada município precisa gerar as informações para passar para o comitê, porque aqui em São Paulo, pelo menos, tem os relatórios de situação, que são elaborados anualmente, onde tem informações sobre meio ambiente, sobre abastecimento de água, resíduos sólidos, e esses relatórios também são alimentados, quando o município não fornece essas informações, nos órgãos responsáveis pelas outorgas, pela fiscalização ambiental, enfim. E eu disse também que nem sempre essas informações são atualizadas, e muitos municípios não têm as informações sistematizadas. E aí é onde o SIG se encaixa, né? Há uma carência de dados sistematizados nos municípios, que assim, em última análise, na área do município onde ocorrem as ações. Oi? Está travando de novo? Pois é, engraçado. Isso é quando... Eu vou tentar deixar ativado o meu áudio aqui, porque quando eu ativo o meu, parece que o teu para de dar ruído. Então, tenta dar sequência, vamos ver. Bom, então aqui eu estava dizendo que os municípios... eu vou colocar o microfone aqui, vamos ver se melhora. Não, melhorou já agora. Se quiser dar sequência, melhorou. Já? Uhum. Então tá bom. Então mantém o seu ligado. Bom, então aqui eu disse que os municípios têm carência de dados sistematizados, né? E é no município que ocorrem as ações que vão impactar nos recursos hídricos, além do meio ambiente, no saneamento, que também estão interligados aí com as questões dos recursos hídricos, certo? E, além dos relatórios de situação, também nós temos os planos de bacia, que são elaborados com essa mesma dinâmica da obtenção de informação. Essa figura que está na tela, eu montei para demonstrar assim, as questões que o município tem que lidar. É meio ambiente, saneamento, educação, habitação, mobilidade, e cada uma delas se desdobram também, né? E eles têm que elaborar os seus planos setoriais também, tá? Plano de saneamento, plano de habitação, plano de mobilidade, e, enfim. E todas essas variáveis, elas acabam interferindo, se interligando, né? E tudo também implica nas questões econômicas, que o município precisa de dinheiro para poder elaborar as suas ações, os seus projetos.
Então, utilizando um SIG como uma ferramenta dinâmica, implantando um banco de dados, né, para a geração dessas informações, o município ele pode construir uma forma de gestão que vai fornecer subsídios valiosos para ele gerar essas informações, para planejar os seus projetos e as políticas públicas. E ele terá condições também de subsidiar de uma forma mais adequada as questões relativas aos comitês de bacia, né? Essas informações que ele precisa transmitir para os comitês. E os comitês, por sua vez, também implantar esse sistema de informação geográfica, né, como uma forma de melhorar o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, porque existem muitos comitês que ainda não estão bem estruturados. Bom, aqui, então, nós temos as questões dos recursos hídricos, do meio ambiente e do saneamento, que elas interagem mais diretamente, né? E utilizando o SIG para montar esse banco de dados para a gestão, né, dos recursos hídricos, se nós falarmos hoje em cidades inteligentes, né, que nós falamos muito em cidades inteligentes, eu penso que essa questão envolvendo os recursos hídricos e que tem uma forte interação com o meio ambiente e saneamento, elas não podem ser ignoradas. Elas estão na base de um desenvolvimento sustentável, certo? Junto com a questão socioeconômica e as outras variáveis que nós falamos. O conceito de cidade inteligente, ele diz de cidades criativas e sustentáveis, usando tecnologia e os seus planejamentos envolvendo planejamento urbano, meio ambiente, governança, entre outras questões. Bom, há também a necessidade, né, de se integrar a área urbana e a área rural nos planejamentos municipais. Muitas vezes a área rural não é considerada da forma que deveria. E se nós estamos falando de recursos hídricos, né, é na área rural que temos a maioria das nascentes, que abastecem essa área urbana através do fornecimento de água. E o saneamento rural também ele deve ser considerado. Então, para a eficácia de um sistema de gestão, é necessário a elaboração de um bom diagnóstico, e feito de uma forma sistemática e integrada. E aí é que o SIG pode ser essa ferramenta que vai dar suporte para o planejamento e para a tomada de decisão na gestão, passando a ser utilizado, né, como um sistema ativo e dinâmico. Eu comecei a frequentar os comitês por volta de 2003, 2004. Desde aquela época, já se colocava a necessidade da sistematização dos dados para melhorar a gestão. Houve alguns avanços, né, mas não na medida que você permita uma gestão mais eficiente. O comitê que eu sempre frequentei, até hoje, não tem um sistema próprio de informação. As informações são bem precárias, a gente não consegue ter acesso assim com uma grande facilidade. Então, e existem comitês que ainda estão se estruturando, então tem uma questão aí bastante grande para ser considerada na geração de informação e a importância de se utilizar o SIG para sistematizar essas informações. Bom, era isso que eu queria trazer. Como eu disse, foi uma apresentação de alguns aspectos aí para iniciar uma discussão, porque é um assunto, se nós formos falar de tudo que tem aí sobre recursos hídricos, a gente vai se estender bastante. Então, legal. É isso. Pode tirar a tela? Eu parei o compartilhamento da sua Ok. tela. Você pode voltar aqui e ativar só o webcam, então. Nossa sessão aqui de perguntas. Ok. Bom, vamos lá então, Leslie. Primeiro, obrigado aí pela sua breve exposição. Para aquecer aqui algumas perguntas, né, pessoal? Então, só reforçando, vocês podem perguntar aí a respeito do tema que nós trouxemos, essa sessão de webinar, né?
pode postar aqui no chat e nós vamos fazer elas ao vivo, tá bom? A pergunta aí que chegou durante a sua palestra, uma delas foi do Micael Juliano. Ele pergunta o que seria, né, o uso mais dinâmico do SIG. Então, eu penso assim, a gente vê muito o SIG sendo utilizado na geração de mapas só. Quando a gente fala, a gente está trazendo aqui a questão do município, né, de você criar uma base de dados, nós vemos muitos municípios que contratam projetos, mas eles não criam um sistema, uma sistematização dessas informações. Então, o SIG sendo utilizado mais na geração desses mapas. Então, você chega num local, se você quer informação, você só tem os mapas que foram gerados em determinado plano, em determinado projeto. E aí, você tendo o SIG implantado numa prefeitura, você vai ter condição de utilizá-lo de uma forma mais dinâmica e integrada, atualizando dados, cruzando essas informações, tanto de recursos hídricos como de meio ambiente, de saneamento, assim, estou falando mais na área que a gente está trazendo aqui, mas você pode linkar com saúde, doenças de veiculação hídrica, você pode linkar com uma série de outros fatores. Então, é nesse sentido que eu coloco a utilização de um SIG de uma forma mais dinâmica, mais ativa, né? Não sei. Legal. Um grande exemplo é a Agência Nacional de Águas, né? Eu acho que o portal que eles disponibilizam é bem dinâmico, né? Se for nesse sentido de evolução do SIG, é o que tem mais de atual e tecnológico nessa área, né? Tem uma pergunta aqui do Rafael, ele pergunta o seguinte, no atual governo, houve mudanças aí no Comitê de Gestão de Bacias, pelo que você percebeu? Olha, assim, cada estado tem a sua própria dinâmica, né? Eu vou falar aqui do que eu vivencio aqui em São Paulo. Em São Paulo, os comitês tiveram alguma perda aí em questão dos recursos, quando teve os royalties das hidrelétricas, né, que foram direcionados de uma forma diferente, porque os comitês aqui, eles financiam muitos projetos. Tem muitos comitês já com a cobrança da água, então, financiam bastante projetos nos municípios. E está havendo uma reestruturação, sim. Inclusive, eu participei de um projeto, eu estava prestando consultoria para o consórcio da hidrovia Tietê-Paraná, e que ele abrange toda a hidrovia, né, Tietê-Paraná, todos os municípios consorciados, e nós fomos chamados a participar de um estudo que estava sendo desenvolvido. O IPEA fazia parte desse estudo, justamente questionando todas as questões envolvendo o comitê de bacia e a gestão efetiva, a participação dos atores nessas questões. E então a gente vê que ainda falta muito as pessoas participarem ativamente dos comitês para que essa gestão comece realmente a criar mais corpo, entendeu? Então, eu penso assim, que enquanto não se tiver uma participação mais efetiva nas decisões e tal, fica mais complicado. Nessa reunião, foram chamados, como eu fazia parte do grupo da hidrovia, né, a gente teve ali os comitês de bacia e outros setores relacionados à hidrovia. E você via, assim, que muitas pessoas falam assim, eu não vou na reunião porque acabo não tendo voz, ou acaba não acontecendo uma efetividade, né? Então, eu acho que essa questão de mudança nos comitês vem muito da participação. Ele já foi criado dessa forma, né, sendo tripartite,
para que ocorresse essa participação e as pessoas pudessem fazer conjuntamente essa gestão. Por isso que eu coloco aí o município como uma questão de ter, sistematizar essas informações e participar mais ativamente. Não sei se se responde a pergunta. Legal. Respondeu sim, Leslie, tanto que é um assunto tanto delicado, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Tem uma pergunta aqui, ó, uma pergunta do Felipe, que eu acredito que dê para mesclar com uma outra, do José. O Felipe perguntou o seguinte: as prefeituras normalmente trabalham com QGIS ou ArcGIS? E a pergunta do José, né, vem de encontro aí com, já entrando nessa abordagem de software, né, ele gostaria de saber se há alguma metodologia para extração automática de curvas hipossométricas no QGIS. Então, são duas perguntas aí. Sim, tem. Não, a pergunta é se trabalha com QGIS ou ArcGIS, é isso? Isso, essa é a primeira. Olha, vai muito de prefeitura para prefeitura. As que trabalham com SIG, né, elas optam por trabalhar com software livre, mas algumas acabam até buscando um software como o ArcGIS, que aí já não tem, tem mais recursos, enfim, é um software já mais consagrado, vamos dizer assim, mas o ArcGIS é bastante utilizado, o QGIS é bastante utilizado, sim, e ele tem recursos para extração das curvas. Hoje, como eu falei no início, hoje só com uma imagem SRTM, ou né, um modelo digital, seja em que escala for, em que resolução for, você consegue extrair muita coisa. Tem uma ferramenta que você consegue extrair de uma só vez 16 arquivos relacionados à análise morfométrica do terreno. Então, hoje está bastante avançado essas questões aí dos programas. Legal. Muito obrigado, Leslie. Desculpa, eu estava ali respondendo, pessoal. Você chegou a responder a pergunta do José de extração de curvas de nível? Sim, que dá para extrair, sim. Isso, beleza. Foi essa que eu disse, que hoje, com os recursos, você consegue, de uma vez só, extrair até 16 parâmetros, não só as curvas, mas muito mais. Eu estava aqui impressionado com o poder de síntese aqui, resumo do Luiz Viscardi no chat, e aí eu acabei me distraindo na sua explicação. Mas vamos lá, vamos em frente. Tem bastante pessoa aqui perguntando a respeito de banco de dados, né? Então, quer ver, ó? Deixa eu ver. O Marco aqui perguntou, antes de entrar na descrição do banco de dados, eu já posto um link. O Marco perguntou quais ferramentas de SIG de código livre você recomenda. E onde que ele pode obter um mapa que conste as áreas de cada comitê. Tá, eu acho que na ANA você vai conseguir esse mapa dos comitês, né? Posso depois deixar um link. Mas na ANA você vai achar esses comitês dos estados. No estado de São Paulo você vai ter, se você entrar no site do FEIBRO, né, do SIGRE, SIGRH, você também consegue os mapas dos comitês. E aí depende do estado, né? Como você falou aí no Paraná também, você tem o Instituto Águas Paraná, que você vai ter alguns mapas, mas da ANA você vai ter, não sei se você vai ter mais informações, porque como eu trabalho mais aqui no estado de São Paulo, eu tenho as informações no SIGRE, então eu acabo não buscando tanta informação lá, mas lá eu sei que você vai ter esses mapas com as delimitações das bacias. Legal, Leslie. Muito obrigado. Bom, antes de darmos sequência aí nas perguntas, né?
eu gostaria aqui de anunciar o lançamento do nosso curso online, que vem de encontro justamente com algumas dessas perguntas, né? E então a gente está lançando, pessoal, um curso de QGIS para planejamento de recursos hídricos, tá? É um curso totalmente online, então foram gravadas videoaulas, tá? Você pode fazer ele no seu próprio ritmo, acessar quantas vezes você quiser a plataforma, ver, rever o conteúdo, não tem problema nenhum, tá bom? Então ele foi pensado, a ementa dele, né? Passando desde essa parte mais conceitual, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, e até você botar a mão na massa e praticar com o software QGIS. Então, dentro desse curso, a gente ensina a como obter esses dados, né, como também, inclusive, né, fazer a delimitação automática de bacias. Então, até a Leslie, né, pode falar um pouco mais sobre esse treinamento que nós estamos lançando, Leslie. Um apanhado geral, assim, da ementa, né, claro que já está no link, mas gostaria que você desse uma destacada aí por onde o aluno vai trilhar ao longo desse curso. Bom, esse curso aí, ele traz, então, as formas no QGIS, como você pode extrair o limite de bacia, a rede de drenagem, mapa de declividade, através disso também extrair as curvas, né, como ele perguntou, como você vai gerar esse mapa de declividade. Também a gente vai falar como você pode extrair algumas outras informações em função disso, como as características morfométricas, para você saber propensão a enchente ou não, e dentro dessas questões que nós vamos trazer sobre os recursos hídricos, nós vamos estar demonstrando todo passo a passo para você acertar os dados, enfim, e demonstrar que hoje só com como eu falei no começo, né? Antes eu tinha que montar o modelo digital do terreno, tinha que digitalizar as curvas, né? Vetorizar as curvas para montar esse mapa. Hoje você tem as imagens aí, o SRTM, para falar de imagem free, que você consegue extrair só com ela uma série de informações. Então, tudo isso que a gente vai estar mostrando, como acessar essa imagem e o passo a passo para você conseguir extrair informações sobre uma bacia hidrográfica e tudo que implica aí nessas características. Legal, tem uma pergunta do curso, inclusive, direcionada ao treinamento, que é a pergunta aqui da Tereza. Ela perguntou se é abordado no curso a parte de limitação de áreas de preservação permanente, por exemplo, num riacho. Então, neste curso especificamente, nós não abordamos esse aspecto. Nós estamos preparando o próximo, que aí é o recursos hídricos mais voltados para da sua integração com o meio ambiente, e aí nós vamos trazer essas questões da delimitação de APP, enfim, mais uma série de outras questões aí, mas é para o próximo que a gente está planejando. Esse aí, especificamente, nós não tratamos disso. Legal. Mas, Tereza, não se preocupe, tá? Se você fizer matrícula no treinamento, você pode mandar como dúvida no suporte lá. Sim. A equipe, tem tutores também do GeoEdu que eles te respondem. Se você perguntar lá, como faço para delimitar APP no QGIS? Alguém vai gravar um videozinho tutorial para você mostrando como faz, tá? Não se preocupe, porque isso é bem tranquilo, tá bom? Uhum. É super transparente e orienta super bem os nossos alunos. Bom, deixa eu ver aqui as outras dúvidas. Agora veio um monte de dúvida aqui. Vou tentar agrupar, senão a gente vai ficar até as 10 da noite aqui respondendo as perguntas. Mas vamos lá, fazer o máximo possível. O Felipe Lousada, ele pergunta o seguinte: os municípios, eles são obrigados a nos fornecer, aí, imagine trabalhando numa consultoria, né, ou no estudo, os dados que eles geram? Como assim? Eu acredito que um levantamento, por exemplo, de recursos hídricos, nascentes, que foi feito pela prefeitura, algum tipo de imageamento.
eles são obrigados a fornecer esses dados para os profissionais, ou se você solicitar? É um dado público, né? Sendo, ele tá fazendo, gerando essa informação e constituindo um dado público. Sendo um dado público, ele deve colocar à disposição. Aí, né, não sei, de repente, como fica essa questão em função da empresa que fez esse trabalho, mas, normalmente, inclusive, os dados, todos os projetos que são realizados com recurso FEIDRO, por exemplo, todos os dados que vão daquele projeto, ele obrigatoriamente vai em dados abertos, porque ele se constituiu já num dado público. Então, ele é transparente, você pode acessar, você pode pedir, você pode requisitar aquele dado. De repente, você vai ter aí o dado, você não vai ter o passo a passo, como foi feito aquele dado, porque a empresa que realizou, né, não vai te disponibilizar o banco de dados, mas ele vai te fornecer o dado. Eu concordo com a Lésia. Eu acho que, como é informação pública, né, é claro que cada prefeitura vai ter ali sua burocracia para abertura de protocolo, solicitação, né, e tudo mais. Mas eu acredito que é obrigado. Agora, pegar os dados brutos, por exemplo, eu acho meio difícil, né? Porque geralmente ele é feito por alguma empresa, né? Exatamente, né? Exatamente. O Felipe também pergunta quais modelos digitais de elevação vocês recomendam? Algum melhor que o Topodata? Lembrando aí que o nosso Topodata, não desmerecendo, ele é excelente, né? Por se tratar de uma escala nacional, mas ele tem uma precisão aí de 30 metros, né? Quando a gente vai trabalhar com uma escala mais local, deixa um pouquinho a desejar. Então, o que você recomenda aí de Topodata que você tem trabalhado, Leslie? Por exemplo, São Paulo tem algum com detalhamento maior? Conhece alguns outros portais que compartilham esse tipo de informação? Olha, sendo dado livre, o Topodata, né? Aí depende da escala que você vai trabalhar. Porque aí você tem o Aster, que tem alguma, mas também não, a escala não é tão, né, tão melhor. Então, você acaba partindo para dados que não são gratuitos, né? O imageamento até eu vi aqui alguém falando sobre drone, então, não sei, até o imageamento aí diferenciado para você trabalhar com essa escala. Então, mas sendo dado gratuito, o SRTM aí que ainda a gente está utilizando. Legal. Aqui, no caso, né, eu estou falando de Curitiba, né, a Leslie de São Paulo, mas em Curitiba tem o Instituto das Águas do Paraná, por exemplo, se for fazer algum projeto para cá, né, que é a bacia do Alto Iguaçu, que pega praticamente Curitiba, a região metropolitana ali, a região norte de Curitiba, inteira. Esse SRTM, por exemplo, ele tem uma precisão, uma resolução, desculpa, né, de 10 metros. Então, já é uma resolução aí 3 vezes melhor do que nós temos no Topodata. Então, assim, o que eu sugiro, né, também complementando aí a resposta da Leslie, tem muitos portais em prefeituras, tá, mini infraestrutura de dados espaciais, que eles têm muita informação, porque sempre ocorreu algum tipo de aerolevantamento, né, foi contratada uma empresa para fazer esse levantamento topográfico, então, normalmente é mais preciso que o Topodata, né? Então, sempre consulta. Se vocês digitarem no Google, eu vou procurar o link daqui a pouco aí, que é a Geolista, a Universidade Federal de Fluminense que fez, e eles organizaram vários links de portais para compartilhamento de informação geográfica. Então, você tem lá desde dados vetoriais, que você pode estar procurando, né, até dados matriciais, dados raster. Então, lá inclui, obviamente, os topodatas, né? E daí pode ser que na tua região específica tenha algum com uma melhor precisão, né? Então, eu sempre acho
interessante consultar essas fontes, e aí depois, né, em último caso, não achei lugar nenhum, vai lá e contrata o serviço, faz um levantamento com drone e assim por diante. Né? E tem, complementando também, você tem, você falou de consultar as prefeituras, nos próprios comitês, muitas vezes, tem os trabalhos que foram realizados que tem o levantamento também, dependendo da bacia, dependendo do local, você vai ter o DEM que foi criado numa resolução melhor também. Legal. Ó, o link é da Universidade Federal Fluminense mesmo, dessa lista que eu falei, mas o INPE que disponibiliza. Aí coloquei o link ali no chat para vocês. Então, muito obrigado, Leslie, pela também a sua resposta. Bom, pessoal, é o seguinte, o curso que nós estamos lançando, só um detalhe que eu estava esquecendo de falar, né, ele tem um cupom de desconto, tá bom? É 25% de desconto para inscrições até a meia-noite da manhã. Então, até as 23h59 da manhã, os participantes desse evento têm 25% de desconto na matrícula, tá bom? Então, é só utilizar o cupom REIDR, né, IHIDR25, que você vai ter ali os 25% de desconto, tá bom? Estou colocando o cupom aqui no chat, tá? E vocês bastam ali no momento da compra inserir que é automaticamente configurado e computado esse desconto. Combinado? Então, fique esperto só apenas aí esse nosso prazo. A Tereza perguntou se depois tem como acessar aqui a live, né, o replay dessa palestra. Sim, não se preocupe, tudo está sendo gravado. Amanhã vocês vão receber no mesmo e-mail que se inscreveram o replay da palestra. Se você já é inscrito no YouTube do GeoEduc, você vai ser acionado uma notificação lá que o replay já está disponível. Então, se inscreva também lá no canal do YouTube e você recebe em primeira mão a notificação. Tá bom? O Mikael perguntou, qual o nível de conhecimento sobre o QGIS para fazer esse nosso curso? Precisaria aí ter um nível básico, né? Pelo menos um introdutório para poder trabalhar com as funções mais facilmente, mas também, sei, eu acho que ter um pouco de conhecimento do QGIS, ou pelo menos em SIG, né? Para poder levar o curso aí um pouco melhor. Mas também surgindo dúvidas, a gente, como você falou, a gente vai tentando esclarecer para que o aluno possa aproveitar o curso da melhor forma. Eu concordo com a Leslie nessa questão, assim, eu olhei o curso, né, eu assisti o treinamento, então eu acho que a pessoa tem que ter um nível de conhecimento básico, assim, pelo menos em geotecnologias, né, porque a gente não vai tratar de beabá, por exemplo, o que é um dado vetorial, o que é um dado matricial, né, quando e como utilizar cada um deles. Não, é uma coisa já mais aprofundada, entendeu? Já traz camada no QGIS, né, então é mais nesse sentido, tá bom? Mas, assim, se você não tem conhecimento nenhum também, a equipe fica à disposição, tá, para orientar algum termo, algum conceito, que você não, né, fique ali um pouco superficial ou muito complexo, você pode, claro, acionar que vamos orientar da melhor forma. Tá bom? E, assim, só lembrando também, Ivan, nós vamos estar trabalhando aí com questões que envolvem os recursos hídricos, né? Então, está sendo disponibilizada uma bibliografia, inclusive, porque tem conceitos de hidrologia, conceitos de características morfométricas, enfim, algumas questões que, dependendo da área que você vai atuar, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa questão, né, para saber o que você está gerando nesse dado, né, que você tem ali alguns parâmetros que devem ser considerados na hora de gerar automaticamente tanto a bacia quanto a rede de drenagem que você precisa adequar, né? Exatamente. Perfeito. Pessoal, eu acho que alguém falou ali que está com problema de inserir o cupom. Deixa eu ver. Bom, se alguém tiver
com problema, eu inseri um novo cupom aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês digitarem, é HIDRO, com H ali, HIDRO 25, tudo junto, tá? Se você tiver com problema de digitar aquele código ali, pode pegar esse que fica mais fácil, tá bom? O Eduardo perguntou se nós temos curso introdutório de geoprocessamento. Temos sim, tá, Eduardo? Eu já posto aqui o link para vocês. O Felipe perguntou se o curso abrange sensoramento remoto, NVI, poluição atmosférica, evapotranspiração, batimetria, e se ele entra algum ponto nessa área. Não, esse curso ainda não, nós não estamos trazendo o NDVI, nem balanço hídrico, como eu falei, a gente está preparando alguma coisa, porque aí é um pouco mais, tem um pouco mais de informação. Então, a gente está preparando alguma coisa nesse sentido também. Legal. O NDVI, se eu não me engano, a gente aborda no de PDI, né, Leslie? Não. Não chegou também, né? Não, nós ficamos na classificação. Foi a classificação, é verdade. Supervisionada com o SCP. Isso. Não, perfeito. Então, próximos aí, a gente já anota aqui vamos esse ver tipo aí de conceito. Índice de... vixe, fugiu agora. Sem problema. De umidade, acho que, se eu não me engano. Tem tantos índices ali que dá para gerar, que a gente, índice topográfico, aí vamos ver uma série de coisas também. Legal. Leslie, então, para fechar aí a nossa apresentação, gostaria aí de pedir suas considerações finais e dicas também de alguma leitura que você recomenda aí para os participantes, né? É claro que aqueles que já se inscreveram no curso vão ter acesso lá no curso online, mas também, né, aqueles que não têm a oportunidade de se matricular no curso e que possam buscar informações complementares, que dica aí que você deixa para eles? Bom, como você falou, o site da ANA traz bastante coisa sobre recursos hídricos, sobre bacia hidrográfica, você ali consegue bastante informação também nesse sentido. Um site legal também, o do INPE traz também alguns trabalhos, quando você entra nos anais, né, dos simpósios que eles promovem, tem bastante trabalho interessante. Enfim, e questões aí são os livros mais básicos, né? Quando você vai trabalhar com geração de dados de bacia hidrográfica, você utilizar os livros de hidrologia, de bacias hidrográficas. Não tenho agora, eu passo para você pode disponibilizar aí para o pessoal. Tranquilo. Alguns livros. Assim, de bate-pronto fica meio... Não, fica tranquilo. Dar o nome de livro, mas... Assim, vamos fazer o seguinte. Quem quiser a bibliografia aí, pessoal, manda um e-mail. Eu até coloquei ali, para o Mikael no chat, falei para o Mikael mandar ali que ele quer um cupom no combo, né? Então, se você quiser fazer o curso de QGIS básico mais o de recursos hídricos, a gente consegue um desconto sim maior. Então, pode mandar um e-mail. Se você também quer lá a bibliografia complementar, que a Leslie vai compartilhar, me manda também um e-mail, que aí eu só encaminho esse conteúdo. Aí fica mais fácil, tá bom? Para aqueles que querem o cupom maior, coloca lá no título cupom, né, para organizar, e aqueles que querem a bibliografia, coloca como título lá no e-mail bibliografia. Aí fica mais fácil de responder, tá bom? Então fica essa dívida aí para vocês. Ok. Tem mais alguma consideração, Leslie? É isso mesmo? Eu acho que é isso. Agradecer a presença de todos. Eu espero ter respondido aí, tirado as dúvidas. Qualquer coisa pode pedir aí pelo e-mail que o Ivan passou. A gente, na medida do possível, pode estar respondendo, sanando alguma dúvida. E é isso. Eu acho que o SIG é a ferramenta realmente que pode trazer uma solução bastante interessante para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, fazendo com que os municípios gerem, né, essas informações, como nós falamos no início. No final das contas, é ali que acontece tudo, é na área municipal. Então,
independente da gestão de recursos hídricos ser do Estado, o município tem muita coisa que ele precisa, que ele tem a gestão, como saneamento, ele tem por obrigação fazer o seu plano de saneamento. O saneamento está diretamente ligado com recursos hídricos, o meio ambiente também. Então, todos os impactos são gerados ali e ele, se ele tiver essa base de dados sendo utilizada de uma forma mais ativa, eu acho que vai começar a ter uma situação melhor para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos. Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa caminhar. Legal, Leslie, muito obrigado, então. Pessoal, agradeço novamente a participação de todos, tá? Foi muito bom estar conectados aqui com vocês. Reforçando, replay amanhã por e-mail, e para aqueles que estão inscritos no canal do YouTube, já vai estar disponível também no início da manhã, tá bom? E agradeço a atenção de todos, né? Eu acredito que foi bem produtivo, o pessoal mandando parabéns, né? E agradecer especialmente a Leslie pelo tempo disponibilizado e por fazer, né, todo esse evento aqui acontecer na noite de hoje. Eu agradeço. Legal. Então, pessoal, é isso, né? Cuidem-se aí, né, nesse momento delicado. E na semana que vem, se eu não me engano, a gente já está com nova agenda aí, né? Nós teremos um curso aí voltado para o QGIS, na parte de banco de dados, tá bom? Mas em breve vocês vão receber aí o convite também por e-mail, tá certo? Sem mais, então, pessoal, forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.